Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo com mais uma live. Eu sou Carla Luquizic, diretora de projetos da Classmaker Educação. E como é um compromisso nosso, não deixamos falhar. 3 vezes por semana estamos fazendo lives que de todas as maneiras vão conseguir acrescentar coisas positivas para vocês, inclusive no trabalho de vocês, tá? Eu iria falar, claro, só no trabalho, mas na verdade agora o nosso trabalho, a nossa diversão e o nosso lar acabaram se misturando, né? Bom, nós vamos hoje estar falando sobre um tema bem específico e aí eu vou pedir para a Daniele Mori, está se apresentando, tá? Ela vai falar um pouquinho do currículo dela, da experiência dela. E novamente espero que vocês compartilhem essa live. Deixem as suas perguntas no comentário, porque aí o que eu vou fazer? Conforme vocês vão perguntando, eu vou passando para a Dani e ela vai respondendo, vai tirando as dúvidas de vocês. Aquilo que vocês quiserem perguntar posteriormente, ela vai entrar na live, ela entra lá na nossa gravação desta live e aí ela vai estar respondendo, tá? Antes disso, eu queria deixar só alguns lembretes para vocês, tá? Entre nas nossas redes sociais da Classmaker Educação, dá um curtir, dá um joinha, entre no nosso site, visitem nosso canal do YouTube Classmaker Educação, o nosso site www.classmaker.com.br, a nossa página do Facebook Classmaker Educação. Entrem nos perfis Carla Luquizic, Carla Luquizic 2 e a nossa rádio também, a radioclassmaker.com.br. A gente tem bastante informação lá. Lembrando que nós ainda já estamos com uma parte daquelas vagas e nós tivemos alguns pedidos para a abertura do curso de Educação 4.0. Esse curso nosso vai começar no dia 20 de julho, ok? Vai ser todo online, mas porém vocês vão ter momentos que vão ser práticos, vocês vão estar fazendo em casa, enfim, para o final do curso, tá? Então, vou estar passando para vocês as informações do curso, o número do telefone. Finalzinho da live eu deixo o número do telefone para vocês, tá? Lembrando que no dia 1 de julho, às 21 horas, nós vamos ter a segunda parte da live da doutora Elaine de Sarno. E ela vai estar falando com a gente agora sobre o olhar do aluno, tá? Ela vai estar falando sobre o estresse dos alunos nesta época, em casa, como que você consegue lidar melhor com isso. Vai ser essa quarta-feira aqui. Então, já anota, já coloca na sua agenda para a gente poder estar participando juntos dessa live, ok? E até o final eu passo para vocês os números de contato para os cursos da Classmaker. Agora nós vamos dar boa noite para a Daniela, a gente chama ela de Dani, ok? E aí vocês podem estar passando as perguntas, vamos deixar ela... Hoje é um tema bem bacana, viu, gente? É um tema assim, como é que eu posso dizer para vocês? É um tema legal, tá? E esse tema, ele está vindo assim com a intenção de trazer uma qualidade de vida para nós. O nosso dia a dia é tão corrido, é tanta tribulação que a gente tem, e mesmo dentro de casa, apesar de estarmos dentro de casa, a gente não consegue ver de forma nenhuma que as coisas ficaram mais tranquilas. Tá? Não ficaram, na verdade, elas estão mais corridas, o tempo parece mais curto. Então, dentre todas essas observações, né, esses detalhes que a gente sempre diz que faz a diferença no dia a dia, a gente acaba ficando estressado. Então, o que acontece? Em dado momento, a gente fala assim, nossa, eu estou muito cansado, eu vou dormir. Aí você vai lá, você deita, você encosta a cabeça, gente, parece que a gente arrastou um caminhão o dia todo. O que é? É o estresse mental, é o cansaço. E olha só, quando a gente fica durante o dia, várias vezes, a gente entra em um determinado momento e nós estamos fazendo alguma atividade, na verdade, isso é muito normal, né? A gente começa a pensar em coisas. Várias coisas a gente pensa. A gente pensa em coisas que passou. Puxa, eu poderia ter feito assim, eu poderia ter feito assado, eu não deveria ter feito. E aí a coisa vai. Então, Harvard, eu estava lendo, Harvard fez um estudo muito interessante, né? E Harvard publicou, foi um estudo realizado por psicólogos, e eles falaram que as pessoas têm 47% do seu tempo ao longo da vida dedicado a coisas do passado ou aquilo que você gostaria de consertar no futuro. Então, isso significa qual é o momento que elas pegam para pensar isso? Quando a gente está fazendo uma coisa nossa.
Uma atividade. Você não tem ninguém falando, você fala, nossa, eu tenho uma coisa para fazer, o turbilhão começa. E aí, o que, que eles falam? Esses 47% que a gente perde, a gente não consegue recuperar, porque a gente tem um corpo só, tem uma mente só e um único coração. Então, o que, que acontece? O que passou, passou. A gente não vai conseguir trazer. Mas então, como que a gente conseguiria estar focando no momento que nós estamos fazendo alguma coisa? Então, hoje a nossa live vai falar sobre atenção plena. Quais os benefícios que ela tem, qual é a sua importância. A gente sabe que a gente tem tanta coisa na cabeça e realmente você fala assim, poxa, eu tento fazer, mas eu não consigo. Ok, nós vamos aprender técnicas, ok, de como a gente consegue tá focando em tudo isso. Então, o Alexandre Mesquita, ele é o diretor de comunicação da Classmaker Educação. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar para o Alex agora, o Alex vai se apresentar, vai falar um pouquinho. O Alex tem alguns recados, acho que ele vai dar para você. Aí ele vai poder passar um recado assim bem, bem legalzinho com relação às datas, o número do telefone dos cursos da Educação 4.0. E aí, em seguida, ele vai passar para a Dani, que ela vai se apresentar, vai falar da experiência, vai falar sobre o currículo dela, e todas aquelas observações que vocês já sabem, tá bom? Então, agora a gente passa por Alex. Alex, boa noite para você, que bom te encontrar aqui. Dani, boa noite para você também, que bom também nos encontrarmos aqui. Alex, a palavra é sua. Na hora que você for passar sua palavra, dá um toquinho, por favor, só aqui em cima, que aí a Dani entra, tá bom? Ok. Gente, boa noite a todos, boa noite, Dani, boa noite, Carla. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, né? E eu queria dar um recadinho para vocês. As 5 vagas que a gente anunciou do curso de Educação 4.0, elas acabaram, tá? Só que é o seguinte, se tiver o interesse de mais pessoas para realizar o curso de Educação 4.0, a gente vai abrir novas turmas, tá? Agora, tem que parar com esse tá, né, gente? Bora lá. Agora, só depende de vocês. Vocês entrem em contato com a gente pelo telefone DDD 11 98547 7594, ou vocês também podem acessar lá o site da Classmaker e entrar em contato com a gente pelo e-mail ou pelas redes sociais também a gente atende, tá? Pode mandar uma mensagem pelo Messenger, pelo Instagram, e a gente está aí para atender vocês, de fato. Então, como as vagas já acabaram, a gente já está avisando para vocês que as vagas acabaram, e quem quiser fazer o curso, entre em contato com a gente e a gente tenta abrir uma nova turma. Hoje, essa live maravilhosa com a Dani, que ela vai falar aí sobre a atenção plena, né? Dani, brigadão aí por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vinda, e a palavra é toda sua, porque a galera aí está, né, a 1000 por hora para ouvir você falando aí sobre esse tema tão interessante nos dias atuais. Obrigada, Alex, obrigada, Carla, obrigada, Classmaker. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, com vocês, né? E, bom, meu nome é Daniele, sou pedagoga, estou concluindo 2 especializações, né? Uma em Mindfulness, traduzindo atenção plena, e a outra é em novas metodologias, né? Sou apaixonada pela educação e também pelo desenvolvimento humano, né, pela saúde emocional, né? E fora isso, eu também sou mãe. Eu quero contar um pouquinho para vocês como que eu entrei, né, nesse universo do Mindfulness, da atenção plena, né? Bom, gente, eu vou partilhar um pouquinho da minha história, né? Todos nós temos uma história de vida, temos as nossas alegrias, as nossas dores, né? E eu acabei perdendo meus pais muito cedo, né? Minha mãe, ela teve um câncer quando eu tinha 1 ano de idade, e depois de 5 dias que eu fiz 1 ano de idade, a minha mãe veio a falecer. E meu pai me criou com todo o amor do mundo, com os meus avós, só que ele nunca se recuperou de tudo isso. Meu pai, ele foi perdendo tudo que ele tinha, começou a beber, perdeu o emprego, perdeu amigos, a minha avó adoeceu, e enfim, primeiro, aí faleceu a minha avó quando eu tinha 13 anos, faleceu meu pai quando eu tinha 15 anos, meu pai também desenvolveu um câncer,
E 2 meses depois, o meu avô faleceu, que era, morávamos todos juntos, né? Então, com 15 anos, eu passei por todas essas perdas, ficou somente eu e o meu tio, que era solteiro. E então, no decorrer dos anos da minha vida, eu desenvolvi ansiedade, né? Crises de ansiedade, que quase chegaram a ser pânico também, né? Então, além da minha fé, que eu tenho muita fé em Deus, fé na vida, eu fui buscar, né, na minha vida adulta, porque isso me trouxe, né, muitas sequelas, assim como cada pessoa na sua vida tem seus traumas, tem suas dores, e eu precisei olhar para isso, né? Olhar para tudo que estava acontecendo comigo. Então, no decorrer da minha vida adulta, eu comecei a desenvolver a ansiedade, as crises de ansiedade, né? E, enfim, já fui parar no hospital, não cheguei a tomar remédio, e eu fui buscando, né? Recursos, né? Práticas saudáveis, e aí eu fui conhecer, né, algumas técnicas, isso aí depois, né, de um bom tempo, depois de me formar, né, eu fui conhecer o Mindfulness, né, a atenção plena. E foi essa ferramenta que me ajudou a superar as minhas crises de ansiedade, né? Que hoje eu consigo entender quando ela quer chegar e eu consigo utilizar dessas técnicas para não ter a crise, né? Então, quis contar um pouquinho para vocês entenderem o quanto essa prática, ela parece ser tão simples, mas ela é tão profunda, né? Então, vou contar para vocês um pouquinho o que é o Mindfulness, né? Então, traduzindo, é atenção plena. Da onde que veio, né, essa prática? Ela veio dos monges budistas, da meditação deles, né? E um médico pesquisador lá dos Estados Unidos, que também era professor da Universidade de Massachusetts, né, o John Kabat-Zinn, ele foi estudar esses monges, ele foi estudar a mente desses monges. E ele percebeu que havia alterações, inclusive, no córtex cerebral deles, conforme eles faziam essas meditações, né? Então, ele foi estudar e ele quis, né, aplicar essa prática de uma forma laica, né, sem envolver a religião, para que todas as pessoas elas pudessem se beneficiar dessa prática, né, sem o contexto religioso, para que todo mundo pudesse viver. Então, ele acabou criando lá na universidade uma clínica, né, voltada, isso foi em 1979, né, que ele criou essa clínica, e aí começaram a atender pessoas com depressão, estresse, e começaram a perceber um resultado muito bom, muito positivo, e aí foi para o Reino Unido também, e foi feito um trabalho com as pessoas que sofriam de ansiedade, depressão e dores crônicas, e também os resultados foram muito positivos, né? Então, eles conseguiram trazer para o lado da medicina, né? E no Brasil, ela foi trazida na década passada por um físico irlandês, que é o Stephen Little. E aí, uma das instituições pioneiras a abraçar a prática do Mindfulness foi a Unifesp, aqui de São Paulo, né? Que criou em 2011 grupos de atenção plena. E inclusive, criou-se um programa chamado Mente Aberta, né? Que desde 2015 começou a prestar assistência a pacientes do SUS, né? Com as práticas do Mindfulness, né? Quis trazer rapidamente um pouquinho aqui da história para que vocês saibam a base, né? Que ela tem todo um estudo científico com base em resultados, né? E benefícios para a saúde, né? Então, antes de eu falar para vocês o que é o Mindfulness ou trazer exemplos, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui 10 benefícios, né, que a prática ela traz para a nossa saúde. Mas são muitos, né? Então, vou falar de 10 aqui. Bom, primeiro, ele reduz o estresse e a ansiedade mesmo, ajuda na diminuição do consumo de tabaco, álcool e drogas ilícitas,
atenua dores de cabeça, reduz a pressão arterial, fortalece o sistema nervoso e o imunológico, estimula a criatividade, inteligência e memória, aumenta a sensação de bem-estar e autoestima, ajuda a combater a depressão, dá menos insônia e aumenta a satisfação e o desempenho no trabalho. Então, esses foram alguns resultados aí, né, das pesquisas, dos estudos, e eu posso dizer para vocês que eu sou um exemplo vivo, né, de ter conseguido superar a minha crise de ansiedade. E quando ela quer chegar, eu consigo identificar e colocar em prática, né? Colocar em prática para voltar no meu equilíbrio. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, viu, Alex, Carla, podem falar, que senão eu vou aqui falando. E aí, se vocês podem me interromper, tá? Qualquer coisa. Posso Dani, continuar? eu quero já começar com uma pergunta. Você está me escutando? Tô. Eu queria saber, por exemplo, eu tenho interesse em fazer, né, esse exercício de atenção plena. Em alguns momentos também eu paro para meditar, escuto algumas meditações, algumas músicas que me ajudam a relaxar, de fato, em alguns momentos elas me ajudam a me reconectar e zerar meio que a mente, né, e voltar a trabalhar outra vez. Quanto tempo é o necessário para você conseguir fazer uma meditação bem eficiente, bem eficaz? Existe um mínimo, existe um máximo? Quanto tempo que é o ideal? Assim, você fala de prática? Para você fazer a prática? Isso, por exemplo, eu iniciei agora. Eu iniciei a fazer os exercícios de atenção plena agora. Eu tenho que ficar pelo menos uns 30 minutos, 1 hora, 50 minutos, uma coisa muito louca? Eu entendi. Eu acho assim que para quem está começando pode ser muito estressante. Em vez de conseguir fazer a meditação, vai estressar. Você tem que chegar lá e ficar 1 hora fazendo, né? Mas eu acho assim, para quem está iniciando, 5 minutos. E depois você vai aumentando conforme você for conseguindo. Eu até vou falar dos 2 métodos. Tem o método formal e o método informal. O que seria o método formal? É justamente o que você falou, quando a gente intenciona, e é muito interessante porque é treino, né? O cérebro é treino. Quando você tem a intencionalidade de fazer a prática, né? Então, você vai parar um momento do seu dia, vai sentar. Primeira coisa são as técnicas de respiração, e ali você vai se conectar. E tem a forma informal, que eu vou falar muito para vocês aqui também, que é muito interessante, e você pode praticar isso no dia inteiro, que é trazer consciência. Bom, vamos lá. Essa atenção plena, como o nome já diz, é isso, é a gente conseguir estar no presente, né? É a gente não ficar preso ao passado e nem no futuro. Porque muitas vezes, quando você está envolto, mergulhado nisso, você perde a sua vida, você perde o aqui, o agora, né? É por isso que o dia parece que ele passa mais rápido, a vida, né? Porque a gente não está aqui agora conectado. Então, é trazer consciência. E ela está muito relacionada a todos os nossos sentidos, né? Os 5 sentidos: visão, audição, paladar, degustação, tato, né? Então, tanto que nas sessões que eu faço, depois eu conto para vocês, que eu trabalho todos esses sentidos aí. Então, é você estar muito conectado com o seu corpo e com as suas sensações. Por exemplo, como que eu posso treinar informalmente? Porque, assim, é como se fosse um estilo de vida. O mindfulness é um estilo de vida que você traz para o seu dia a dia. Não só no momento que você para, que é muito legal você conseguir parar realmente e tentar... E a outra, a gente tem um mito, que o que se pensa que meditar é não pensar em nada, e não é isso. Porque a gente nunca realmente, você não consegue ficar não pensando em nada. Mas é você não se agarrar aos pensamentos. Então, por exemplo, eu estou ali, na minha meditação mindfulness dirigida, né, intencional. Então, veio um pensamento, vai vir.
Só que eu não vou me agarrar a ele. Eu vou imaginar que é como se fosse uma nuvem que vai passando. A nuvem vai passando, eu vou deixar ela passar. Porque se, por exemplo, vem um pensamento, eu tenho que... Uma preocupação. Ai, meu Deus, daqui a pouco eu tenho que fazer comida. Ai, mas e minha prova? Ai, mas não sei quem... Sabe, se você não entra nesse diálogo. E tem muito a ver você se ver também como uma terceira pessoa. Entende? Então, você não se agarra no pensamento. Você deixa ele passar, e aí, para te ajudar, a respiração. Então, a primeira coisa que você usa no Mindfulness, principalmente nesse método intencional, é a respiração. Que quando você presta atenção na sua respiração, inspira profundamente, além de você levar a sensação de relaxamento, né? Seu corpo vai recebendo mais oxigênio. Como não sei se, na outra live eu também comentei, né? Que quando a gente respira, principalmente em crise de ansiedade, que a gente sente que está com falta de ar, a gente respira aqui em cima. E aí é quando o cérebro entende que como se a gente estivesse em perigo, então ele vai te preparar para luta ou fuga, vai liberar o cortisol e a adrenalina e vai piorar a situação. Por isso que eu preciso respirar calmamente, profundamente, para desacelerar. E lembrando, que aí já vou entrando nas técnicas, né? Que é uma respiração que você pode focar até aqui no abdômen. É quando a minha barriga sobe e desce, que você pode fazer isso deitado, sentado. Então, perceber uma respiração abdominal profunda, né? Então, você presta atenção na respiração, respira calmamente e muda a mensagem para o cérebro. Então, é isso que eu faço. Uma das primeiras coisas, quando eu percebo que a ansiedade está querendo vir uma crise, eu respiro. Eu respiro e aí o meu cérebro já vai se acalmando, já vai mudando, né? E eu falo comigo mesma também, como terceira pessoa. Está tudo bem, né? Você já conhece isso, vai ficar tudo bem, só respira. Respiro quando eu vejo passou. Então, respiração é muito importante mesmo, e depois a gente fala um pouquinho das técnicas, né? E tem essa questão de você trazer a consciência para o seu dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente trabalha, inclusive nas minhas sessões, das minhas vivências, eu trabalho 1 hora, e é muito lúdico, né? Porque eu trabalho com criança também, com adulto e criança. Então, a gente começa fazendo várias coisas. Então, a primeira delas que eu começo abrindo a vivência com dança. Geralmente eu peço para a família me escolher uma música, me mandar uma música que eles gostam, que a criança gosta, que o adulto gosta, e vamos dançar. Por quê? Quando eu estou dançando, na maioria das vezes, eu tô curtindo o momento. Eu estou inteiro. Sabe quando você está numa festa, num casamento, para quem gosta de dançar? Geralmente é um dos momentos que a gente está presente quando você se diverte. Você não está pensando no problema, você não está pensando no futuro, você está se divertindo, você está presente. Então, eu costumo falar que são meditações ativas, né? Que é quando você está em algum tipo de atividade física que você está ativo, mas que está conectado com o seu corpo, com aqui e agora. Tem gente que na corrida sente isso. Tem gente que andando de bicicleta, praticando algum esporte, dançando. Por quê? Porque nesse momento você está conectado com o seu corpo e a sua mente. Entendi. Então, Dani, a gente tem esses dois momentos, que é a meditação ativa e eu posso chamar de meditação passiva, que a grande diferença entre elas, então, uma eu faço calmo, tranquilo, no canto, sentado, relaxado ou deitado, como você explicou, e a outra seria no momento que eu faço, por exemplo, algum esporte ou alguma outra atividade que eu movimente o meu corpo, mas que seja um movimento prazeroso. Um movimento. Então, na verdade, a gente nunca usa esse termo meditação passiva, assim, nunca utiliza esse termo. Deitado, eu quis dizer mais a técnica de respiração, porque se você tenta meditar deitado, você dorme geralmente, né?
Mas para relaxar, por exemplo, quem tem insônia, problemas para dormir, quando vem aquele monte de pensamento bem na hora de dormir, você pode utilizar a técnica de respiração para dormir. Mas se você quiser praticar mesmo uma meditação, é legal você estar sentado numa posição bem confortável, sentindo seus pés, né? Procurando esse sentir, sabe? A gente chama também de uma coisa, que até pode ser deitado também, que é o escaneamento corporal. Então, por exemplo, como que eu faço esse escaneamento corporal, por exemplo, na minha vivência? Depois das atividades físicas que a gente fez, dança, alongamentos restaurativos, algum jogo, alguma brincadeira, a gente faz também uma meditação guiada, direcionada, e tem o relaxamento. Então, geralmente eu falo assim, relaxa o topo da sua cabeça, relaxa as orelhas, sabe lugares que você nunca... Mas eu vou falando pedacinho por pedacinho do corpo. Isso é um escaneamento corporal. Então, por exemplo, no Mindfulness, a gente é chamado a sentir o nosso corpo. Então, fazer um escaneamento. Tô deitado, eu tô sentado, presta atenção no seu pé agora. Presta atenção na sola do pé. Você vai escanear o seu corpo e tentar chegar em lugares que você nunca pensa em chegar. Então, por exemplo, quando eles estão deitados no relaxamento, eu falo, relaxa a garganta, relaxa a língua, bochecha, para fazer o escaneamento, sabe? Porque você vai para aquele lugar com a mente. Dá para entender? Sim, geralmente as pessoas que procuram fazer esse exercício, né, de atenção plena com você, elas estão em que estado emocional? Elas estão muito estressadas, elas estão tranquilas, ou diversos tipos de pessoas em diversos momentos chegam para fazer esses exercícios, aprender a forma correta de fazer, né, esse exercício de atenção plena? Olha, geralmente é uma busca por qualidade de vida mesmo, né? Por bem-estar. Então, tem sim, porque hoje em dia a grande maioria, né, da população tem ansiedade, às vezes não é uma crise, mas assim, sofre, né, com ansiedade, com outros tipos de questões aí emocionais, né? Então, ajuda. Geralmente eles buscam, pensando nessa qualidade de vida mesmo, e de acalmar, está muito agitado quando é criança, precisa ficar mais calma, mas, né? Isso quando vem dos pais. Mas eu também faço um momento muito bacana entre mãe e filho, pais e filhos, que eles fazem juntos também para fortalecer vínculo. Na sessão que eu faço, é uma coisa assim inovadora, né? Que eu saiba, ninguém faz isso, né? Eu peguei várias atividades que pudesse trazer essa consciência, essa presença, para que as pessoas vivenciem nessa uma hora, né? Então, dança, alongamentos restaurativos, alguns jogos que vão trabalhar arte, ou memória, raciocínio, a meditação, a massagem, ou é a automassagem, ou se é dupla, mãe e filho, ou se é um casal, a massagem um no outro. Eu tenho feito tudo online, né? Então, eles vão praticando, né, isso, e tem um momento da prática meditativa mesmo. Que aí, Alex, eu falei com a Carla, da gente fechar hoje com uma meditação guiada. Que eu acho que vai ser bem legal. O que mais que você quer falar mais alguma? Eu te respondi, Alex, essa pergunta? Entendeu. A Carla quer falar. Dani, me fala uma coisa, como é que a pessoa consegue identificar, mesmo que seja inicialmente, que ela possivelmente está tendo uma crise de ansiedade? Carla, eu acho que a pessoa ela consegue identificar rápido, porque ela é parecida com eu ia falar do pânico, né? Mas é um pré-pânico, né? É sensação de falta de ar, um mal-estar, o coração palpita, né? Uma aceleração do coração. É um sentimento que você vai, assim, eu pelo menos sentia isso e alguns relatos também, de que você vai morrer. Você tem a sensação de que você vai morrer. E quando esse pânico aumenta, que aí já é a crise de ansiedade generalizada, né?
você pensa que você vai morrer. Tremor também, a pessoa pode tremer. São esses relatos, palpitação, falta de ar, formigamento. Tem gente que pensa que nos primeiros está tendo algum tipo de infarto, alguma coisa. Então, depois que a pessoa vai identificar, né? Que quando ela vai... Muitas pessoas só identificam quando elas chegam no hospital, porque tem gente que pensa que é um infarto, que é outro mal súbito, né? E que é uma crise mesmo de ansiedade. Essa técnica, ela pode ser considerada como um coadjuvante num tratamento, por exemplo, que a pessoa esteja fazendo com um psicólogo, e aí ela vai fazer algum trabalho como se fosse uma terapia? A gente pode entender desse jeito? Pode, tanto que até a Unifesp, né, criou esse programa para trabalhar junto aos postos de saúde, com essas terapias alternativas, né? Foi autorizado, junto com outras formas de terapias também, foi autorizado para ser trabalhado mesmo em vários casos de saúde. Então, é um grande aliado, né, inclusive, para quem, por exemplo, não está tomando nenhum... Quem precisa tomar o remédio com psiquiatra deve tomar, né? Deve seguir direitinho, mas quem de repente está fazendo um acompanhamento psicológico pode fazer paralelo a isso, né? E vai incluindo no seu dia a dia, porque os benefícios são inúmeros, né? Conforme até que eu li para vocês, são relatos de estudos mesmos, né? De pessoas ali que começaram a praticar. Então, até modificação no córtex cerebral foi feito. Foi feito os estudos, né? Dos cérebros dos monges que meditavam, das pessoas que não meditavam, e acontece até uma alteração neurológica positiva, né? Uhum. Então, assim, parece tão simples, né? Mas é tão poderoso. Essa conexão, né, com a gente mesmo, respiração principalmente. Você sabe de algum caso, porque pelo que você está falando, ele também tem aquela questão de aumentar o foco. Ele faz com que a gente consiga focar naquilo que ele está realmente trabalhando naquele momento. Como que funciona isso? Digamos, eu estou pensando, enfim, eu estou explorando o tema, tá? Digamos que você tivesse alguma dificuldade de manter o foco, tá? Um déficit de atenção, por exemplo, que tem realmente esse problema de foco. Pelo que eu estou entendendo, essas técnicas conseguem ajudar nesse sentido, né? Também. Então, Tá. um dos pilares do mindfulness, né, da atenção plena, é o não julgamento. Então, como assim o não julgamento? Nós estamos condicionados o tempo todo a exercer julgamento sobre as coisas. O que é bom, o que é ruim, o que é feio, o que é bonito, o tempo inteiro a gente está julgando. E no Mindfulness, nós somos convidados a simplesmente ser, estar. Então, você pode acolher o que você está sentindo, mas você treina seu cérebro para o não julgamento das situações, sabe? Então, isso ajuda também a você... Quando você pratica isso dentro de você, o não julgamento, fica um pouco mais fácil você reconhecer o que realmente importa para você ali, né? Qual foco você quer dar, o que eu realmente preciso priorizar. Então, é um não julgar, né? É muito importante. Outra coisa do pilar é a mente de principiante, que eles falam, ou a mente de uma criança. A criança, né, a gente observando uma criança, descobrindo a vida, ela simplesmente ela se encanta, ela brinca, ela se deslumbra com as novidades, né? Então, nós também somos convidados a ter uma mente de principiante, de criança. Como? Começar a observar, né? Por exemplo, falei dos 5 sentidos. Com um olhar, um quadro, por exemplo. Você tem uma obra de arte na sua casa, que às vezes passa batido, você nunca olha para ela, mas aí você para e vai olhar. E vai se permitir se encantar, sabe assim? Observar verdadeiramente. Então, não deixar que a vida passe batido, ou mesmo num caminho que você faz, né? Observar, né? Então, olha só onde entra a atenção plena, que eu ia falar da forma informal, que é um estilo de vida.
É você trazer consciência para os seus sentidos. Então, por exemplo, a gente também treina. Vou treinar a minha visão. Pode ser observando no meu caminho, a paisagem da minha janela, uma obra de arte, um objeto religioso. Eu paro e contemplo, vamos chamar de contemplar, uma planta, uma flor. Eu me permito, ou então para o sorriso do meu filho, para o olhar de quem eu amo. Então, eu olho, eu me permito olhar e tentar mergulhar naquilo que eu estou olhando, sem estar com a minha cabeça, por exemplo, isso é um treino também, né? Sem estar com a minha cabeça em outras coisas. Então, por exemplo, até associo um pouco a artes, né? Eu trabalho muito com arte também. Então, quando você olha para a vida ficar mais colorida, tenta enxergar a arte nas coisas. Quando você está observando da sua janela ou do seu carro prédios, né? Tenta enxergar as cores, as formas geométricas, né? Então, aguçar o seu olhar, tanto para os objetos, para as situações, como para as pessoas. E para você mesmo também, né? O olhar a si mesmo. O outro sentido da audição, para você conseguir desligar a mente, né? Focar nos seus sentidos. Então, qual é o som que você está ouvindo agora? Parar e prestar atenção. Então, a gente faz também com as crianças isso. Olha, o que você está ouvindo agora? Aí, às vezes, consegue ouvir um passarinho, um barulho de um avião, de um carro. Simples, sem o julgamento, né? Como a gente estava falando. Não julgar. Aí, a gente trabalha também com a parte da alimentação, que é o Mindfulness Eating. Então, até faço também nas minhas sessões. De você aprender a degustar o alimento, porque também na nossa cultura de horários de tempo, se come correndo, naquela correria mal, né? Às vezes mal mastiga. Então, a gente faz um experimento. Primeiro cheirar, depois colocar na boca, antes de morder, né? Rola na boca. Até fiz na minha aula agora, a última, a gente fez essa experiência. Aí sente primeiro a forma. Quando mordeu, qual foi o primeiro sabor que você sentiu? Isso a gente faz assim, tentando treinar, mas para que quando você se sente, para você ter uma refeição, você possa realmente saborear essa refeição, né? E curtir e viver, né? Por isso que traz mais qualidade de vida, porque você aprende a desfrutar de cada detalhe do seu dia, né? Dos pequenos prazeres, né? Que a gente pode. Aí eu também trabalho a massagem, né? Que eu falei para vocês, que é a parte do tato, tanto a automassagem, como se você estiver fazendo com alguém, né? Um fazer no outro, né? Então, por isso que transforma, né? Por isso que cura. Esse desacelerar da mente e se conectar com seus sentidos. Então, você vai trazendo isso para a sua vida, trazendo essa consciência. Por exemplo, você vai levantar da sua cama. Quando você colocar o pé no chão, tenta sentir o chão, sabe? Você começa a fazer esse treino. Quando você estiver lavando uma louça, você tenta não pensar em outra coisa, você pensa ali, ó, naquela atividade que você está fazendo. Você traz consciência para o que você está fazendo, sem levar a sua mente para outros lugares. Dani, você falou sobre os benefícios, né, que os exercícios de atenção plena ele traz para o cérebro. Você comentou. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão para quem estuda, tá? Quem está estudando nesse momento, quais são os benefícios que são mais visíveis você perceber num aluno que ele faz, de fato, exercício de atenção plena e comparação ao aluno que ele não faz? Você já conseguiu observar essa diferença? Criatividade, na parte criativa, a parte da memória auxilia mesmo, e assim, é comprovado que auxilia cientificamente. Criatividade, inteligência, memória. O simples de ir bem nas provas também foi feito
estudos com quem estava prestando vestibular. Então, quem tinha praticado a meditação conseguiu se sair melhor, conseguiu estar mais calmo, porque é automático, né? Se eu treino para estar presente e não julgar, né? Porque sem se preocupar, o resultado ele é melhor, né? Então, com certeza para os estudantes, nossa, é uma maravilha. Porque se acalma a ansiedade de tudo, né? De acertar, de bem. Viver aquilo ali. E até em mim, você acredita que eu observei? Foi muito interessante, assim. Por exemplo, a parte de línguas, né? Que eu venho estudando há muito tempo. Legal. Inglês, né? Então, assim, eu percebi que com a prática de mindfulness, eu percebi, falei, nossa, olha quanta coisa eu consegui assimilar, parece que eu consegui assimilar mais rápido. Essa foi a minha percepção para mim. Então, parece que melhorou algumas conexões, sabe? Algumas sinapses. Muito interessante. Então, com certeza, vai ajudar na memória, isso comprovado já por estudos, memória, criatividade, raciocínio. Então, olha, gente, é uma beleza. É muito bom. Eu queria saber o seguinte, Dani, eu sou um professor que eu quero passar a praticar essas ações na minha sala de aula. O que você fala para o professor que ele quer aderir, né, a essa questão da atenção plena e repassar para os alunos para auxiliá-los de fato, né, no seu dia a dia? E ainda mais uma sala de aula que você encontra muitos alunos agitados, outros mais calmos. E aí, como que esse professor pode estar inserindo isso na sala de aula? Alex, primeiro ele precisa viver nele, né? Conseguir aplicar na vida dele. Então, acho que é a chave número 1. Número 2, são práticas que ele pode levar. Por exemplo, respiração. Já existem grupos, né, que levam para... Eu trabalhei também em escolas, mas diferente dessa parte desses grupos, que depois eu até posso mandar para vocês. Em Belo Horizonte, tem aqui em São Paulo também, que são instrutores de mindfulness para salas de aula. Então, eles chegam na sala e fazem um momento ali de meditação, que é o mindfulness, mas é uma meditação com as crianças. E o professor também pode fazer isso, que são as técnicas de respiração para começar, usar uma música calma, né? Eu falo muito com as crianças, né? Até nas meditações guiadas, né? O que é uma meditação guiada? É quando alguém conversa, né? Induz um caminho, né? Então, por exemplo, quando nós estamos relaxados, por isso que eu faço todo um processo para que no final, quando eu faço a meditação guiada, a pessoa, a criança ou o adulto, eles já estão relaxados. Quando nós estamos relaxados, a nossa mente absorve mais os conteúdos. Isso vale tanto para estudo como nesse caso da meditação. Então, eu falo assim para eles, algumas meditações, que dentro deles existe um lugar, né? Um lugar de refúgio. Eu falo para eles pensarem num lugar que eles gostam muito de estar. São vários tipos de meditações que o professor pode fazer, ou ele pode até mesmo colocar, né? Até estou programando para fazer alguns podcasts de meditações guiadas, inclusive, viu, Alex? Vou fazer aí para nós, se Deus quiser, para a equipe. E, de repente, ele pode pegar essas meditações prontas e utilizar também, se o professor não se sente preparado. Mas, assim, técnicas de respirações simples que ele pode fazer na sala, com as crianças, colocando uma musiquinha calma, de barulho do mar. Faz aquela respiração do quadrado, que eu falei na outra live, né? Então, pega um objeto, falei na outra live, pega um objeto, faz lá o desenho do quadrado, inspirou, soltou, né? Faz a respiração com eles. Tem a própria massagenzinha que eles podem fazer com eles. Então, assim, um creminho que ele pode ter de criança mesmo, ou de adolescente, um creme mesmo, que eles possam fazer massagem nas mãos, né? Então, assim, trazer essa calma, né? Essa presença.
mas existe os instrutores, né, que fazem esse trabalho. E próprio para isso, mas seria muito maravilhoso, né, que os professores pudessem também viver isso e trazer essas ferramentas, né? E com certeza o aprendizado vai fluir melhor, a sala vai estar mais aberta. Eu vejo até pelos meus próprios encontros, né, que a minha experiência em escola é bem dinâmica, né? Não era dentro da sala de aula do professor, eu tinha o meu momento com as crianças. Então, nesse meu momento, o começo, você fala, gente, que agito! Tanto que no começo, realmente, eu coloco eles para mexer o corpo, para gastar energia, e depois vai desacelerando. E aí, no final, que eu tenho, até ver se eu pego alguns vídeos, eles lá, assim, relaxados, as crianças, assim, quietinhas, você fala, meu Deus, não acredito, mas é muito legal. E é possível, viu? É possível. Dani, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse curso que a pessoa faz a respeito dessa técnica, como que funciona? Esse é um curso livre ou já tem hoje em dia, por exemplo, uma pós-graduação? Não sei, como você comentou da Unifesp, né? Como que E funciona esse curso? Quando a pessoa faz o curso, ela finaliza ele, como que funciona isso? Quantas horas são? Como que é o seu conhecimento sobre isso? O que você pode informar ah, para a gente? então, pelo que eu vi, não tem pós-graduação, mas tem certificações, né? A Hum, própria PUC Rio Grande do Sul, ela está com uma certificação em Mindfulness. Eu estou fazendo pelo Pequenos Yogis. Eu preciso ver agora, Carla, acho que a quantidade de horas, mas acho que são 120. Vou dar hum. uma olhada e depois eu informo para vocês. Mas tem vários institutos hoje que trabalham, né, com as formações, são certificações. Então a pessoa tira uma certificação. E hoje, como na verdade é recente, né, no Brasil, veio na década passada. Deixa eu até dar uma olhadinha. Essas certificações, elas possuem grau? Porque, assim, às vezes você tem, por exemplo, eu tiro uma determinada certificação, eu sou grau 1, grau 2, ou é apenas uma certificação? Não tem nada de grau, elevação, nada disso. Tá, Não, que eu saiba, não. Mas eu tá. vou dar uma pesquisada a mais. E também Porque, ó, tem aqui. automaticamente, então também não tem pré-requisito, né? Na verdade, as pessoas que se identificam, querem buscar algo diferente, então elas podem fazer, né? Sim, geralmente Uhum. sim. São vários psicólogos, Ah, pedagogos, tá, tá. terapeutas. Olha, tem o Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção da Saúde, que é vinculado aqui à Unifesp, que Tá, dá para quem tiver interesse também pode pesquisar, tá bom? ok. Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção da Saúde. O meu é pelo Pequenos Yogis, com a Tá Certo. Cássia certo. Parmigiani, que é uma referência com crianças e adolescentes. Ok. Tá certo, Dani. Nossa, eu fiquei feliz que você disse que vai gravar agora, né, pra gente, pra equipe da Classmaker, Podcast. vários podcasts para a gente poder escutar. E é legal. Bom, quem quiser também fazer os exercícios Verdade. de atenção plena aí, futuramente a Dani vai gravar uns podcasts aí pra gente e a gente libera aí Gravar. para vocês, pessoal. Nossa, que legal. A gente faz alguns. Vai ser bem legal. Dani, você tem um filhinho, né? O Luca. Sim. E me diz uma coisa, ele já pratica a atenção plena? Você já vai inserindo essas técnicas nele ou não? Me diga aí. Sim, sim. O Luca, ele participava comigo de algumas aulas quando elas aconteciam em espaços de brincar. Então, ele podia ir comigo em alguns. Claro que umas aulas eu não conseguia, porque tem momentos que ele tem ciúmes, né? Mas algumas aulas ele conseguia participar nesses espaços que eram casas de brincar. Então, ele vivia alguns. Até massagem ele fazia, tem uns videozinhos dele. E aí, o mais legal, eu também fui estudar aromaterapia, porque ela é vinculada à parte olfativa, como eu falei para Hum, vocês, dos sentidos. Então, eu fui fazer tudo que envolvesse os 5 sentidos, inclusive até massagem, eu fiz curso de massagem para entender mais, né? Então, para poder criar esse método, né? Que é um método que eu pensei em todos esses campos, né? Do indivíduo, da visão, do tato, inclusive eu fiz um trabalho com professores, contei para vocês, né? E então ele começou,
Por exemplo, a aromaterapia, eu inclusive faço até a gente chama de blends, né? Com óleos essenciais, porque o óleo essencial, ele é puro da natureza. Então, tem o de lavanda, né? Algumas flores aí. Então, é uma misturinha para fazer essa inalação. Então, a gente parava para respirar antes da meditação com esse cheirinho, que já ajudava mais ainda a acalmar. Então, o Luca, ele já sabe, esse cheirinho já faz assim, ele faz a massagenzinha, já que ele conhece, que ele gosta. Então, foi bem legal de ver ele mesmo bem pequeno, né? Porque agora que ele está com 2 anos e 7 meses, e desde o meio do ano passado, que ele tinha 2, 1 ano e pouco, que ele começou a trazer para a vidinha dele, né? Muito bacana. Eu consigo ver, sim, os frutos. Hoje que eu não estou tão ativa, né, que eu tenho feito mais online, então ele não tem presenciado, mas eu preciso fazer mais com ele mesmo, porque como eles aprendem, mesmo sendo pequenos, sabe? Você já vai inserindo, né? Então, Dani, me corrija se eu estiver equivocado, mas pensando aí nas práticas que você fala e nas ações, né, que os exercícios, as atividades que envolvem a atenção plena têm, elas são bastante benéficas até mesmo para o desenvolvimento das crianças. Porque se você já faz essa brincadeirinha só do cheirar, você já consegue fazer com que a criança preste atenção nas diferentes fragrâncias que existem. Então, ela já começa a utilizar os sentidos, é claro, de fato, para sentir e diferenciar os cheiros, mas ela acaba assimilando também o cheiro e é uma forma dela trabalhar até a memória olfativa dela. Sim, sim. Em relação isso, em relação ao tato, ao pegar no corpo, a sentir, eu acredito que você até pode possibilitar o aumento da sensibilidade em certas regiões do próprio corpo da criança que ela consegue perceber. Então, vou dar um exemplo aqui, simples, e você pode confirmar para mim, afinal de contas, você é mãe. Muitas das vezes, se a criança está sentindo dor ou incômodo em alguma região do corpo, fica até mais fácil ela dizer onde exatamente está aquele problema ou aquela dor, porque ela já conhece o seu corpo. Sim. Isso já facilita, correto? Correto. E sabe o que eu queria acrescentar? Falando até, a gente fez até uma live com uma empresa de bem-estar parceira, e a gente falou sobre a importância do contato físico na infância. E trazendo isso agora, né? O contato físico, principalmente aí desde o comecinho da vida, ele é tido como um moldador cerebral. Então, por exemplo, até foram feitos estudos, né, em bebês que foram rejeitados, que não tiveram estudos no cérebro mesmo, né, fotos assim do cérebro da criança que foi rejeitada, não teve o apoio de amor aí nos primeiros momentos da vida, com a criança que recebeu todo o apoio. Há uma diferença grande nesse cérebro. Então, o contato físico, ele é um moldador cerebral da criança, que vai aí desde a amamentação, que é esse vínculo com a mãe, ou se a mãe não pôde amamentar, né, o contato mesmo, a chantala, né, que a gente fala que é aquela massagenzinha. Então, o colo, né, que antigamente falava, não pode dar colo para a criança, isso foi totalmente quebrado, porque a criança, ela necessita desse amparo, desse contato. Então, quanto mais contato físico, carinho, essa criança ela vai se desenvolver cognitivamente muito melhor, além também de ter um sistema imunológico mais protegido. Então, ela vai estar mais forte, mais resistente às doenças, né? Então, o contato físico, ele é muito importante, principalmente ali desde o primeiro segundo de vida. Hoje a gente tem vários tipos de partos, né? Que a gente chama de parto humanizado. Mesmo a cesariana, ela pode ser humanizada, que é quando o bebê, ele sai e aí ele não vai para outra, ele vai primeiro para o peito da mãe. Ele vai primeiro sentir esse carinho, esse cheiro da mãe, esse aconchego. Então, isso é essencial para essa saúde da criança, né? Tanto emocional quanto física. Então, é extremamente importante esse contato, viu, Alex? Pode dar colo pro seu bebê.
Tem um projeto no Hospital das Clínicas, né, que você pega até os bebês que são prematuros e coloca eles em contato com a sua pele perto do coração para entrar no compasso. É um projeto que eles têm lá. Eu não me lembro o nome agora, mas eu sei que é algo bem bacana. Vai nesse sentido, né, que inclusive aqueles que enfim, porventura não tenham um pai ou a mãe presente, eles contratam o que eles chamam de abraçadores para atuar É, nesse projeto, né? E aí uhum. aqueles que não têm o pai, não têm a mãe perto, enfim, aí eles atuam nesse projeto para segurar esses bebês no colo e abraçar. Então, o pessoal brinca que a profissão deles são abraçadores, mas eles vão para o hospital para abraçar, né? Para envolver, né? Que coisa linda, né, gente? Assim, linda é triste e lindo, assim, É, porque para quem está ali, né? Porque sim, é sim, necessário, né, esse contato, né? A gente precisa. Na infância e adulto também, viu? A gente precisa muito é verdade, continuar é verdade. Nossa, esse. não sei, bem legal. Eu gostei bastante aí do tema que a Dani trouxe para a gente, né? Um tema, de fato, vem influenciando bastante no contexto atual, onde a gente está naquela correria do dia a dia, né? Muitas das vezes você tem que estudar, tem que trabalhar, estudar, ainda tem, de repente, a pessoa que tem mais de um emprego, vai fazer freela, faz isso, faz aquilo, e aí você começa a juntar várias atividades e a sua mente começa de fato dar uma piradinha, ficar bem cansada. Então, esses momentos que você tem para relaxar utilizando essa técnica, eles são favoráveis até para você conseguir dar uma esvaziada na sua mente e não causar um estresse que possa te prejudicar a sua saúde. Então, Com a certeza. prática da atenção plena não é apenas um exercício que você, porque o cara quer ficar zen, o cara quer ficar bem. Não, é um exercício para ajudar você também a se autoconhecer, né? E relaxar, conseguir identificar e guardar aquele momento que o seu cérebro também precisa de descanso. Isso é muito legal, né, Dani? Eu até esqueci de falar também de um dos pilares da atenção plena, é a autocompaixão. Então, a gente trabalha muito também esse acolhimento de quem somos, essa aceitação, né? Então, aceitação das situações de quem somos. Então, tem muito a ver com a autocompaixão também. Então, esse não julgar, né? Não julgar as situações e principalmente não julgar a si mesmo, sabe? Porque muitas vezes, até eu pratico muito uma meditação, são de 4 palavrinhas poderosas, que depois acho que eu vou fazer essa no final, que foi desenvolvida por um médico havaiano, que tem até um livro que se chama Limite Zero. É muito famoso, tem gente que acabou levando por várias linhas, você vê muita coisa relacionada que às vezes nem é tanto da linha dele, mas é chamada Oponopono. São 4 palavras que você diz para você mesmo. E essas palavras, eu vou fazer com vocês, acho que essa no final, Ok. são palavras que trabalham essa autocompaixão. Então, está tudo bem se hoje eu não conseguir, sabe, atingir todas as expectativas. Está tudo bem, né? E não é porque, gente, eu estou contando isso para vocês, mas para mim também é um desafio diário, né? Eu tenho, porque não é fácil a maternidade, como você falou, a pandemia, os trabalhos, né? Todas as responsabilidades. E às vezes começa um dia e você fala, nossa, eu quero, inclusive por causa, né, da maternidade, eu quero fazer tantas coisas, mas o filho, ele demanda, né? E às vezes você para ali e não conseguiu, você conseguiu fazer até ali. Então eu falo, tá tudo bem, respira e assim que der a gente retoma, né? Então é ter essa compaixão, né, por si. E muitas vezes, Alex, tem uma dinâmica. Todo mundo tem uma caneta aí? Tem uma caneta aí, Alex? Tem uma caneta aí, Carla? Tem, Espera que eu vou tem. correr atrás de uma caneta, só um minuto. Qualquer caneta, eu tenho qualquer Qualquer caneta, caneta. Tá bom, eu tenho. qualquer. Alex pegar dele. Dani, depois você pode, se der, né? Não sei quantas são, mas você poderia só mencionar quais são os pilares, mesmo que você não saiba exatamente, só explicar quais Falo, são, porque você comentou bastante, né, sobre esses pilares, eu acho que seria uma coisa interessante, né?
depois eu vou até digitar, se eu esquecer de algum eu coloco no texto, mas tem os principais, eu vou falar aqui sim. Você sabe que na hora que eu estava dando uma olhada, o que eu percebi é assim: existem várias pessoas falando sobre o assunto. Porém, o conteúdo desse assunto, quando você fala desse tema, ele é bastante divergente. Cada um toma um caminho diferente. Eu creio que é aquilo que a pessoa escolhe para ter como a base da técnica que ele está usando, né? Uns pegam justamente o yoga, que a gente estava conversando antes. Tem uns que trabalham, vão mais lá para o lado, por exemplo, dos consultórios, como uma atividade psicoterapeuta. Então, cada um tem um olhar diferente. Aí depois, se você puder falar um pouquinho sobre os pilares. O nosso pilar, ele é baseado em Jon Kabat-Zinn, que é um médico, professor, pesquisador lá da Universidade de Massachusetts. Ele que formalizou e trouxe para a área da medicina, tá bom? Depois eu mando para vocês. Que ele que trouxe, vinculou isso à área da medicina, que ele é um médico, professor, cheio de prêmios, enfim. É esse Jon Kabat-Zinn. Tanto que se você for procurar em Mindfulness mesmo, a base, quem transformou isso e trouxe para o lado da medicina foi ele. Depois eu digito o nome, porque falando assim é mais complicado, mas eu vou colocar nos comentários o nome dele, porque ele quem trouxe a base científica da medicina, tá bom? Legal. Ah, pegou a caneta, Alex? Tá aqui a minha. Pegou, Carla? Levanta a mão assim. Levanta a mão assim com a caneta, segura a mão. Qualquer mão? Isso, qualquer mão. Tá. Assim. Isso. Agora solta a caneta. Solta a caneta. Solta. Só soltar? Solta a caneta, Soltei. Soltou? Soltei. Então, foi difícil ou foi fácil soltar a caneta? Eu não achei muito fácil. Na verdade, eu fiquei com dúvida. Por isso que eu demorei para soltar. Eu falei, eu não estou entendendo porque eu tenho que soltar. Não, mas eu soltei. Não, mas realmente foi difícil. Foi difícil ou foi fácil soltar a caneta? Para mim foi difícil. Eu tive 2 momentos de resistência. Eu também fiquei com dúvida. Mas não, sabe por que a gente faz isso? É normal. Sabe por que a gente faz isso? Isso simboliza a nossa necessidade de estar sempre no controle. Ai, meu Deus do céu. E aí, a gente precisa soltar a caneta. Nem vou falar nada. Olha, gente, eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Mas, Carla, 100% segura um pouquinho a caneta. Porque todos nós temos a necessidade de estar controlando tudo sempre. E é necessário que a gente, na vida, solte a caneta. Que a gente não tem como controlar tudo o tempo todo. Então, tem momentos que você precisa deixar ir. Dani, eu só acho que você deveria ter convidado o pessoal de casa para fazer também. Você não deveria ter falado o que era. Você deveria ter mandado todo mundo que está assistindo a live segurar a caneta e cada um escrever aqui. Porque agora até aquele que fala, não vou soltar a caneta, agora ele estaria pensando, ele ia falar, olha, realmente eu não soltei a caneta. Você não devia ter contado, Dani. Eu esqueci, gente. Não devia, porque, olha, isso daí foi muito bem... Isso foi muito legal. Na verdade, que na hora que você para e fala isso, você fala, realmente, esse sou eu. É complicado, né? Nossa, Dani, não, e foi engraçado. Gente, é difícil alguém que solta na hora. É difícil, muito raro. Olha, meu filho soltou na primeira. Você falou assim, segura a caneta, né? Eu nem vou falar, viu? Eu nem vou falar. Aí, quando você falou solta a caneta, ele quase jogou ela no quintal. Olha, ainda eu pensei, olha, eu ainda estava aqui do lado, eu pensei assim, eu falei, pelo amor de Deus, hein? Não era para ter feito isso, no fim era. E eu tava aqui pensando. Será Carla, que mas não tem certo e errado, não tem julgamento, entendeu? Então tá bom. A gente só acolhe o que a gente sentiu e trabalha isso. Então, é para dizer que a gente precisa muitas vezes deixar, sabe? Deixar o controle das coisas mesmo. Dani, eu acho que você deveria fazer aquilo que o Alex falou. Eu acho que você... Tudo bem que a gente está tudo online, mas eu acho que você deveria fazer uma sessão dessa
com o pessoal da Classmaker, porque eu te garanto que ninguém ali ia soltar com essa caneta. Vamos fazer, mas tem várias coisas que a gente pode fazer, Não, viu? a gente tem que fazer, não tem que fazer. A gente está Engraçado. precisando, né? A gente está precisando um pouquinho vir. Gente, nós estamos precisando relaxar. A gente está precisando vir um pouco de encontro a nós mesmos, né? E a gente sente muita dificuldade com isso, né? Na verdade, eu acho que a questão da pandemia, né, desse isolamento social, eu acho que para muita gente o que está muito difícil é quando você fala assim, pô, mas vai 2 vezes por semana eu ia para academia. Na verdade, ele está indo para academia porque ele está precisando ter um momento para ele. Nem é tantas vezes pelo exercício. É por você sair de casa e falar, nossa, esse momento é meu, nossa, eu vou relaxar, não quero saber disso, não quero falar sobre isso, porque parece que o lugar acaba influenciando a maneira como a gente se comporta o dia a dia. Então você fica naquela tensão, mesmo que você fale assim, mas eu saí hoje o dia inteiro, fiz um monte de coisa, não interessa, mas você não fez coisa para você. Então, às vezes, tem muito pessoal na academia, né, que comentava comigo, falava assim, olha, Carla, nem é pelo exercício. Não, lógico, tudo bem, eu tô aqui, você acaba fazendo. Mas sabe por que eu gosto de vir? Porque eu tiro essas 2 horas, eu venho aqui, eu vejo pessoas que eu não tenho amizade, a gente conversa de qualquer coisa. Às vezes eu venho aqui, fico conversando, não faço exercício nenhum, mas eu saio daqui tão bem. E eu acho que é isso que falta, né? Eu acho que a gente está precisando realmente ter alguma atividade de se reconectar, né, com o eu da gente. Eu, pelo menos, enfim, né, quando a gente faz que nem você fez essa história da caneta agora, na hora que isso daí faz, a gente começa a pensar, né, que, nossa, é complicado, né? Eu só soltei porque não teve jeito, mas... Não, porque pegou mal, né? Todo mundo jogou a caneta, eu joguei também. Mas eu acho que isso é algo que eu preciso... Mas você sabe o que é isso também? Às vezes é o seu dia a dia, né? Assim, todo mundo tem uma história, né? Então, para a gente passar aquele dia a dia, lógico que nenhuma história é mais, ou seja, ela é maior ou ela é menor em questão do seu dia a dia, em questão de peso do dia, né? Mas talvez por a gente estar contando assim, o Alex também que me conhece, ele sabe um pouquinho, enfim, que eu gerencio tanta coisa, né, Alex? Eu gerencio mãe, gerencio filho, casa, cachorro, banco, conta. Aí você fica assim, ó, meu Deus. Se eu soltar alguma coisa, vai dar... Projetos educacionais. Você fala assim, gente, se eu facilitar alguma coisa dá errado, você não relaxa, eu fico tenso, eu sou muito tensa, né? Quem me conhece sabe que se eu não ficar no controle, eu fico tensa porque eu sei que a coisa não acontece. Mas é algo mais... Por exemplo, quando eu fazia a meditação, que você falou que não necessariamente deve incluir nessa técnica, realmente, para mim, eu me sentia melhor. Mas eu vou te falar, na hora que falava para a gente não, né, se reconectar, pensar na luz branca, não sei o que, eu ficava pensando o que eu tinha que fazer quando eu chegava em casa. Aí eu pensava assim, gente, isso aqui não está funcionando para mim. Alguma coisa está errada. Aí quando acabava... a aula eu ia falar com a professora toda vez, gente, era isso. Aí ela falava assim para mim, olha, eu vou te dar eu esqueci o nome. É o negócio que você fica fazendo uma meditação, ele parece tipo um terço, uma coisa assim, não sei explicar, umas bolinhas, né? Então, Japamala. Isso mesmo. Aí ela falou assim, olha, compra isso daqui. Aí ela me ensinou e a gente escutava umas coisas lá de pranal, de música, né? Aí você se sentia bem, né? Mas na hora que eu saía, que eu entrava no carro, eu pensava assim, olha como que é a cabeça da gente, né? Eu pensava assim, gente, volta pro chão, vamos lá, o que eu tenho que fazer quando eu chegar em casa? Olha que horror, gente, isso. Mas, Carla, eu vou te falar uma coisa. De repente, a sua meditação tem que ser uma meditação ativa, um esporte, uma dança, algo que te faz mexer o corpo. Eu acho que eles precisavam, eles tinham que, quando eu entrasse no lugar desse, me colocar alguma coisa na água para mim tomar e fazer a meditação. Ai, que horror. Tá bom, gente. Vamos voltar ao assunto aqui, vai. Olha, você me assustou, hein? Você me assustou com a história da caneta. Não é. Agora. Trazer qualidade de vida para você relaxar um pouco. Eu tenho certeza que quem está assistindo essa live... Gente, eu tenho certeza que vocês pegaram a caneta e tentaram fazer isso agora. Teve gente aqui que fez isso, ó.
Ó, a própria Maria Parlata, ela tá falando assim, gente, eu não ia soltar essa caneta de jeito nenhum. Gente, eu tenho certeza que eu conheço alguma dessas pessoas da live, elas não iam soltar essa caneta. E tem gente que vai chegar pro outro e vai falar assim, segura uma caneta, solta a caneta, só para ver o que, que ia dar. Tenho certeza, gente. Ai, gente, que legal. Olha, Ô, Carla, só gente, isso foi só um experimento da caneta, hein? Você imagina na hora que ela for fazer aqueles 5 minutos com a gente no final. Tem gente que vai estar suando frio, gente. não, fica em paz, não. Ô, Carla, só para falar uma coisinha, o Mindfulness, ele é uma meditação, então ele é considerado, sim, uma Tá. meditação, só que ela é uma meditação que não tem cunho religioso. Ou Sim, seja, qualquer sim. pessoa de qualquer crença pode fazer, que foi isso que o John Kabat-Zinn, que é um doutor, né? É isso que ele queria, que todas as pessoas pudessem usufruir dos benefícios, porque ela veio sim do budismo, do Zen budismo, mas o que ele queria era que, como ele estudou o cérebro dos monges, viu a mudança no córtex, viu os benefícios, então que todas as pessoas de qualquer crença pudessem trazer para o seu dia a dia. Tanto que a prática do Mindfulness, ela é aceita cientificamente e basicamente por todas as religiões. Só para falar, porque às vezes pode pensar, não, mas será que tem a ver, né? Não, é uma prática laica, tá bom? Só para o pessoal saber que é uma prática laica. Fala um pouquinho daqueles pilares, resumidamente, assim, o que você ia comentar com a gente, porque tem um pessoal que está perguntando para mim o que que é, nem que se você não lembra exatamente o nome, só dá uma passadinha rápida nele. Não julgamento. Tá. Tá. Mente de principiante, que é a mente de criança. No julgamento, mente de principiante. Tá. Autocompaixão. Autocompaixão? Autocompaixão. Tá. E tem uma que é relacionado, que eu falei, que é a meditação com a... Agora eu não estou lembrando do nome. Que tem a intencionalidade. Que você tem que trazer essa intenção, entendeu? Tá. Essas que eu me lembro agora, depois eu vou olhar direitinho e coloco... e está relacionado aos 5 sentidos, a todos os nossos sentidos. Olha, isso é muito interessante, né? Eu acho que quando a gente fala nessa parte dos 5 sentidos, né, que você comentou, isso é legal quando a gente entra naquele tópico que a gente fala sobre o Gardner, né, nas inteligências múltiplas, e a gente tem inteligências que são as multifocais, que na verdade todos nós temos um desses 5 sentidos mais aguçado do que o outro. Por inúmeros motivos, né? Por inúmeros fatos, né? Então, eles falam que uma dessas 5 são diferentes. Então, isso daí é interessante. Até para quem não tem, ela acaba desenvolvendo, como no caso das pessoas que não podem enxergar, elas acabam tendo uma audição excelente, né? Massagem. Exatamente, exatamente. Então, você acaba adquirindo um desses sentidos, ou um deles se sobressaindo em relação ao outro, e quando a gente trabalha isso, a gente acaba aprendendo a usar todos eles, né? Não apenas um ou 2, não é verdade? Eu não sei se eu estou errada. Não, está certo, sim. E, não tem, só para lembrar, não julgamento do certo e errado. Apenas estamos, somos, acolhemos. Tem a questão gente, olha, nós precisamos desses verbos citados nessa live. Olha, vamos falar a verdade, né? Porque eu acho assim, aquele que mais sofre quando tem educador na família, gente, a gente é assim, pode falar, olha, não, vamos lá, vamos ser verdadeiro. Nós somos assim. Quando acontece alguma coisa, todo mundo fala assim, que filho de professor sofre. Porque a gente luta, a gente tenta, mas no fim a gente fala, olha, não é bem assim. A gente vai lá e, né, e a gente não deveria, né, porque são aqueles que mais precisam, assim, de aconselhamento, tratamento, ter uma cabeça legal, tem que ser filho de professor, porque quando tem um educador na família, próximo, gente do céu, não deve ser fácil. Carla, o professor está o tempo todo no futuro, né? O tempo todo em planejamento. Então, assim, a saúde emocional do professor, ela precisa muito ser cuidada, porque isso te tira muito do presente, que é o tempo todo planejando, né? Ô, Carla, a hora que você quiser me liberar para começar a meditação, eu já vou escolher uma música aqui. Tá bom, se você quiser já ir preparando, não sei se alguém tem alguma pergunta aqui, deixa eu ver.
Eu já vou ver uma música Ó, aqui pra gente. tem uma pergunta aqui. Hum. É, a Natália Madeiras comentou o seguinte, fez a seguinte pergunta. Na sala de aula, essas técnicas precisam ser trabalhadas diariamente ou semanalmente? Ou qual é a periodicidade, né, dessa técnica? Se ela for a professora da sala, eu acho que ela pode todos os dias acrescentar alguma coisa. Então, por exemplo, no início da. Porque às vezes 5 minutinhos você consegue trazer uma atividade que a sua turma ela já vai estar de uma forma diferente na aula. Então, se, por exemplo, todas as aulas que ela der, ela pode criar um hábito, né? Por exemplo, tem algo muito legal que eu faço também, que é assim, ó. Você vai, eu falo para eles, vamos inspirar. Eles estão lá embaixo, aí sobe inspirando e desce no chão fazendo barulho e soltando o corpo. Ah, sabe assim? Inspira, solta, e já faz o barulho. Vamos pôr para fora todo o estresse, toda a ansiedade. E é coisa de 1 minuto, né? Depois Tá. já dá para colocar uma musiquinha mais calma. Vamos respirar profundamente. Pensa num lugar que você. Tem vários tipos de meditações, né? Tem a meditação do amor, da bondade, né? Da generosidade. Peraí Você que o meu gato. sabe, você sabe que no meu doutorado, né, uma das partes da minha tese, eu estou conhecendo as escolas mais inovadoras do mundo, né? E tem uma escola que fica em Santa Fé, na Argentina, se chama La Cecília, essa escola. Então, o dono dessa escola, o que, que ele faz todas as vezes quando vai começar a aula? Ele tem um galpão bem grande, na verdade, essa escola é numa fazenda. Então, não existe sala de aula lá. Então, a aula acontece ou debaixo de uma árvore, ou a professora de biologia, eles têm um lago, com peixes acontece na beira do lago. É fantástica essa escola. E aí ele estava comentando, eu lembrei disso que você falou. Todas as vezes quando chega a aula deles lá começa às 8h50. Lá ninguém acorda cedo para ir para a aula. Que eu quero Olha, dizer num horário que a gente tem aqui 7 horas da manhã, tá? Eles falam, ele trabalha muito isso e ele fala que, enfim, ele não quer que os alunos cheguem muito cedo, porque é contraproducente, aquela história toda. E aí ele falou assim, quando vai começar a aula, ele coloca todos os alunos chegam, deixam a mochila, eles tiram os tênis, tiram os sapatos, deixam assim numa porta, lá era um antigo celeiro, que ele reformou, né? Então ele tem aqueles tablados no chão, aí o pessoal entra, pode sentar todo mundo à vontade, aí ele pede a história dos 10 minutos de silêncio antes de começar o dia. Aí fica todo mundo em silêncio, quando passa o minuto de silêncio, ele pergunta se alguém gostaria de falar alguma coisa, quer compartilhar alguma coisa que está incomodando ele, não importa se tenha sido o dia de ontem, apesar que o que ele fala, né, não vai resolver hoje, isso deveria ter acontecido ontem. Mas ele fala assim, para vocês poderem ter um dia produtivo, que vocês consigam ver os seus professores, olha que importante, ele fala, vocês precisam ver os seus professores como amigos. Então, um amigo, ele está lá para sentar com você e ele vai falar sobre várias coisas, mas ele não vai exigir que vocês, por exemplo, quando chegar naquele momento, ele não fala aula, ele fala o período de tempo que você passa com eles, você possa compartilhar as suas impressões daquela aula. Então, ele aceita que você comente qualquer coisa, mas ninguém começa o dia na escola, é integral, né? Ninguém começa o dia na escola sem esses 10 minutos de silêncio, porque ele fala, levantou, tomou banho, foi com o pai no carro, ouviu música, estava com... Ele falou assim, vamos acalmar o espírito para começar a nossa aula, para que o nosso dia seja bom. Então, Legal, assim, né? é muito legal, eles têm 3 momentos de 10 minutos ao longo do dia. Então, ele pede para que seja o início, né? Antes de começar todas as atividades. Agora, o segundo e o terceiro ele coloca conforme o aluno sentir necessidade de se afastar, dar um tempo. Aí ele vai para um canto, ele dá os 10 minutos dele. Então, ele não é repreendido por isso, o professor não proíbe, não chama, essas coisas, entendeu? Então, eu acho que isso daí é extremamente válido, né, nesse sentido. Acho que a calma, né, é muito importante isso. É o momento de escutativa, né, Carla? Aquele momento Sim, que você, de fato, pela sim. manhã, mas você teve aquele momento de silêncio, vocês ficaram em silêncio para poder até organizar os pensamentos,
e nesse meio de você organizar o pensamento, você fala, tá, agora vamos ver se alguém tem algo a dizer. Então, a gente quer te escutar, e é importante a gente saber o que se passa dentro de você. Então, para a gente conseguir saber, o aluno tem que conseguir externalizar, né, isso daí. Então, eu acho uma estratégia muito bacana de fato, que tem que ter numa escola, tem que ter em todas as escolas, né? Esse momento da escuta ativa, você escutar o aluno, você escutar até mesmo um colaborador da escola, né, que quer falar alguma coisa naquele momento que aconteceu ou deixou de acontecer, mas que é importante ele desabafar justamente para você poder discutir aquilo e chegar num bom senso, numa solução, ou resolver aquilo de uma forma bem eficiente. É um momento de escuta ativa, acho que é um momento que todas as escolas deveriam ter, enfim, todas as empresas, todos os lugares deveriam ter esse momento de escuta ativa, para você saber até olhar como que as coisas estão acontecendo, né, na sua escola, na sua sala de aula, na sua empresa, de forma geral. Você sabe que Dani, uma das oficinas, né, que a gente trabalha quando está dando ensino maker e aprendizagem criativa, eu abro a oficina com a música do Peninha, que fala com dois escutem um para a chuva. Então eu peço para o professor entrar, eu peço para ele, eu coloco o professor para dentro da sala com os olhos vendados, ele entra na sala, ele não viu a sala, e aí esse professor ele vai ouvir a música com a venda. E na hora que ele vai cantando, eu peço para ele fazer os desenhos que estão na música. Então, quando a gente passa por esse momento que tira a venda, você percebe que aqueles que estão reticentes quanto à inovação e à criatividade, eles começam a sorrir. E aí eu peço para ele abraçar a pessoa que está mais próximo a ele, ou eu já falo, abraça a pessoa que está à sua direita. E aquele que está à direita, abraça o que está na esquerda. Então, isso faz aquele quebra-gelo e faz com que eles entrem naquele... como é que se diz? Naquele ambiente de criatividade e inovação. Porque quando você dá o abraço, você quebra aquele momento de tensão, né? Então, assim, esse é um trabalho que eu faço com ele antes de qualquer oficina minha. E assim, como a gente fala muito sobre criatividade, tem gente que fala, isso aqui não serve para mim, isso aqui não vai funcionar. E funciona, gente. É fantástico para ver. Quem já fez uma oficina minha sabe como é que funciona. Que legal, Carla. Voltei, gente, tinha dado uma travada. Adorei. Olha, tem muitas dicas, né, que a gente pode compartilhar. Tem. E aí a gente faz aí algum momento para os professores, né? Podemos fazer nossa meditação? vamos lá, né? Gente, quem puder, vamos todo mundo fazer, hein? Não vamos fazer que nem a história da caneta que fica todo mundo quieto, hein? E todo mundo quis disfarçar, né? Mas tá bom, vai. Vocês estão ouvindo a música? Sim. Peraí, parou. Eu vou falar primeiro, aí depois eu vou soltar a música, tá? Eu vou falar primeiro, depois eu vou soltar a música. Bom, vou pedir para vocês se sentarem de uma forma confortável, tá bom? Tá, peraí. Tá. Senta de uma forma confortável. Nós vamos praticar uma meditação, que é a meditação do alto amor, tá bom? Eu vou explicar agora. E vocês podem praticar depois em casa, todos os dias. Pode ser no chuveiro, pode ser no momento que você perceber que você não está sendo legal com você. Então, assim, são 4 palavras que você pode e deve incorporar no seu dia a dia, que elas trazem muitos benefícios, tá bom? Várias comprovações também dessas palavras, dessa meditação aí de melhoras de saúde, autoestima, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos respirar, quando começar a música, vamos fechar os olhos, respirar profundamente 3 vezes, e depois nós vamos voltar à nossa respiração normal, prestar atenção na nossa respiração, e prestar atenção nas palavras que eu vou falar com vocês. Tá bom? Quando eu começar a música, aí vocês comecem, eu vou respirar com vocês profundamente, vou ficar um pouquinho em silêncio, e aí eu vou começar a meditação. Na meditação, eu vou falar o meu nome. Vou falar Daniele, eu sinto muito. Aí eu vou falar o porquê, né?
são essas 4 palavras da meditação. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Só que essas palavras a gente fala para nós mesmos, tá bom? E quando eu falar essas palavras, eu vou trazer uma motivação por detrás das palavras, que aí cada um possa refletir. Quando eu falar o meu nome, fala aí você, nem que for baixinho, o seu nome, tá bom? Você vai trazer para você, tá? E que esse momento, que a gente possa, assim, esquecer, assim, se possível, né? Relaxar, se permitir viver esse momento presente, né? Eu vou tentar esquecer, como a gente dá aula online, meio que acostuma um pouquinho, já fica mais natural. Mas esquecer que está aqui e tentar se conectar. Primeiro passo, o pensamento foi embora, presta atenção na sua respiração, tá bom? Vou soltar a música, começar a respiração, iniciar a meditação. Ok. Boa prática. Que nesse momento você possa prestar atenção na sua respiração. Enquanto nós vamos iniciar as palavras poderosas. Quando nós falamos, nossos ouvidos são os primeiros a escutar. E o nosso cérebro acolhe. E a primeira palavra dessa meditação é eu sinto muito. Daniele, eu sinto muito. Nesse momento, você pode dizer o seu nome e repetir o eu sinto muito. Eu sinto muito por todas as vezes que eu não me aceitei, que eu não me acolhi, que eu fui crítica comigo, que eu me julguei, que eu tratei mal o meu corpo, a minha mente. Eu sinto muito. Respira profundamente. Segunda palavra da meditação é me perdoe. Daniele, me perdoe. Você pode dizer o seu nome e repetir o me perdoe. Me perdoe, Daniele, por todas as vezes que eu não me perdoei, que eu me comparei, que eu me coloquei metas inalcançáveis, que eu me diminuí perante as outras pessoas. Me perdoe. Respira profundamente. Que você possa deixar vir até você tudo aquilo que você precisa se perdoar. E a terceira palavra poderosa é eu te amo. Daniele, eu te amo. Que você possa se acolher a sua história, acolher o seu passado, acolher o seu corpo,
sua aparência, amar quem você é, por inteiro, por inteira. Respira profundamente. E a última palavra é sou grata ou muito obrigada. Daniele, obrigada, sou grata. Obrigada, Dani, pelo corpo, pela saúde, pelas lutas, por tudo aquilo que você enfrentou. Obrigada por mais esse dia, obrigada pelo meu corpo que me sustentou, pelos meus pés que me levaram, pela minha mente que trabalhou. Que você possa reconhecer o seu valor e ser grato, ser grata pelo ser incrível e maravilhoso que você é. Vai respirando profundamente. Vou deixar mais um pouquinho a música e depois, aos pouquinhos, nós vamos retornando. Você possa abrir os olhos devagar, retornando. E eu sempre falo para os meus alunos, em cada vivência, em cada aula, a gente encerra também com outro sentimento poderoso, que também foi comprovado aí, benefícios científicos para nós, que é o sentimento da gratidão. Eu sempre falo para eles em toda aula, para eles nunca esquecerem, que quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Que a prática da gratidão possa fazer parte do seu dia a dia, da sua vida. E eu quero encerrar aqui nesse momento com um momento de gratidão após essa meditação. E você aí no seu coração, aí na sua casa, que no momento que você for se deitar ou dormir, que você lembre de todo o seu dia e seja grato. Eu quero muito agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade de existir, de ter saúde, de ter alimento, de ter casa, de ter a minha família, meu filho. Eu agradeço por todas as dificuldades também desse dia e porque eu estou aqui agora. E agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, essa oportunidade incrível de compartilhar a minha própria vida, o amor, a oportunidade de nos conectarmos e poder transformar os nossos dias em dias melhores. Gratidão. Gratidão, Classmaker. Gratidão, Alex. Gratidão, Carla. E gratidão a você, que parou um pouquinho, deu seu tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada para você. Gratidão também para você, Dani. Alex, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu vou passar aqui para vocês o que eu tinha falado no começo, que era o telefone para vocês entrarem em contato. Lembrando do nosso curso de Educação 4.0, o Alex acabou liberando aí mais vagas, porque realmente a gente teve bastante, mas a gente está preparado para atender essas pessoas, tá?
Então, entre em contato com a gente, acesse nossas redes sociais e quem compartilhar os nossos vídeos, depois o Alex vai ter uma surpresa para vocês. Quem compartilhou vai ter o símbolo lá do compartilhador, tá? E o Alex depois vai estar vendo essas lives, ele vai ver como é que ele vai fazer isso. Na verdade, ele vai assistir a live para ver quem está com o selinho do compartilhador, tá? Então, o telefone para entrar em contato com a gente é o 985 47 7594. Para você mostrar inicialmente o interesse seu no curso e depois a gente vai entrar em contato com vocês, tá? Lembrando que o curso começa no dia 20 de julho, tá? Então, eu vou falar o número de novo: 98547 7594. Depois, nos comentários, eu vou compartilhar novamente esse post para vocês, tá bom? Bom, Dani, novamente, muito obrigada. Boa noite por você ter estado aqui com a gente. Foi fantástica essa live, gente. Foi muito bacana. Acho que a gente refletiu um pouquinho, né? Não é como se a gente estivesse realmente indo ali todos os dias, mas eu acho que hoje foi uma pílula, né? Então, foi uma pílula que a gente teve que tomar e tal forma perceber aquilo que a gente precisa, né? Na verdade, né? Bom, eu pelo menos sei exatamente daquilo que eu preciso. Eu preciso arrumar tempo para fazer tudo isso, que na verdade eu já estou procurando, tá? Alex, muito obrigada por você ter estado aqui com a gente hoje. Vamos ver se amanhã eu te faço um convite. Veja se amanhã não, desculpa. Na quarta-feira nós temos uma live para falar sobre o estresse no aluno com a doutora Elaine de Sarno. Vai ser às 21h, pelo Facebook, em Carla Luquizic. Espero que vocês possam comparecer para colaborarem, trazerem perguntas, trazerem dúvidas e acrescentar, interagir, tá? Isso é muito importante, a interação dentro de uma live. E se você puder, Alex, amanhã eu te convido para você estar participando também com a gente na quarta-feira. Tudo bem? Ok, Carla, Então vamos tá ver bom. as demandas da Eu já Cosmaker. estou até falando tudo bem, hein, por causa disso, hein? Tá bom? Bom, Vamos gente, criar a demanda. a Dani vai deixar os contatos dela depois nos comentários. Eu também vou deixar todas as redes sociais do Classmaker, o contato. Vou estar colocando já esse post para vocês falando do curso também, porque o telefone é o mesmo, tá? Para poder trabalhar. Lembrando que a gente tem como estar ajudando vocês com relação ao pagamento também do curso, tá? Nós temos aí vários canais de pagamento, cartão de crédito, várias coisas. Então, isso facilita muito, né, esse parcelamento na situação que a gente está, e a gente está fazendo uma coisa bem legal também com relação ao preço, tá? Pensando em tudo isso que a gente está passando. Quem vai poder passar todos esses detalhes melhor, assim, para vocês, quando vocês entrarem em contato, é o Alex, ok? Gente, boa noite. Gratidão por essa live, gratidão por vocês estarem aqui. Pessoal, gratidão por vocês estarem assistindo a gente. Um beijo no coração, um super boa noite e quarta-feira a gente se vê. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Gratidão.